segundo momento, né, quando vamos estar trazendo alguns temas para uma reflexão maior. Primeiro, um momento devocional, mas agora uma reflexão um pouco maior a respeito do que seja realmente ser luz e sal neste mundo, tá? E isso tem a ver com a gente, já que estamos interessados em agradar a Deus, não é? Até como fruto mesmo do que Ele tem feito por todos nós. Então, vamos aqui para as bem-aventuranças, é o primeiro tema, né, que a gente vai estar conversando, né? Isso já vimos que é primordial para que a gente seja essa luz e este sal, né, que Deus quer que sejamos neste mundo. Nós estamos agora, né, falando sobre a segunda lista a respeito de bem-aventuranças. A gente já tem conversado em cultos anteriores sobre a primeira lista. A primeira lista é aquela de Jesus, lá em Mateus capítulo 5. Agora nós estamos conversando sobre uma segunda lista, que é a que está em Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23. Essa segunda lista está falando sobre o fruto do Espírito, né? Isso é mais instrumentos que Deus coloca em nós para que sejamos bem-aventurados. E ao sermos bem-aventurados, a gente seja espontaneamente, naturalmente, a gente seja luz e sal para o mundo. Entende? Então, somos bem-aventurados, né? Não somente por aquela primeira lista, que se você for olhar, tem muito a ver com essa segunda, né? Mas também por essa segunda. É uma obra do Espírito Santo na vida da gente. A gente já conversou sobre, né, o amor, né? O amor agape. Esse amor agape, ele faz parte dessa lista, não é, que faz com que a gente seja bem-aventurado, ou seja, sejamos luz e sal no mundo, né? E eu já lembrei que o amor é como se fosse assim o principal de tudo, porque quando esse amor é colocado, plantado no nosso coração, a gente compreende um pouco melhor o amor de Deus. Olha, isso já nos traz muita felicidade, nos leva agora a amar a Deus e às pessoas ao nosso redor, né? Isso faz com que a gente seja ainda mais feliz, porque a nossa felicidade está no outro. O sorriso do outro é que faz a gente ser feliz. A alegria do outro é que faz a gente ser feliz, né? Quando eu vejo que por minha causa alguém está triste, isso me traz infelicidade. Eu posso até inventar mil argumentos. Não, que nada, tá ótimo. Oh, que bom que ele está chateado porque eu estou pelo que eu fiz. A gente pode inventar mil coisas, porque o bicho para enganar a si mesmo somos nós. Mas a nossa felicidade está no sorriso do outro. Quando o outro está feliz, nós estamos felizes. E isso tem a ver com o que Deus tem feito conosco, né? Essa é a grande diferença do amor de Deus, né? Ele nos ama de uma maneira tal que a gente então é alimentado por esse amor e então a gente vai crescendo nesse amor, tanto em relação a nós mesmos, quanto em relação a Ele, quanto em relação ao mundo inteiro que Ele ama muito, tá? Então, já conversamos um pouquinho sobre amor. Aqui agora fala sobre como age quem ama, né? Isso a gente não viu ainda. A gente já falou sobre o versículo 1, 2 e 3 de 1 Coríntios 13, né? E a gente viu então que o que ele quer dizer com todo aquele versículo 1 até o versículo 3 é: sem amor, toda adoração é vã. E isso tem a ver com o que já temos lembrado sempre. É perda de tempo passar 2, 3, 4, 5, 10 horas cultuando a Deus, se durante a semana a gente não age com amor. A gente não é luz na vida das pessoas. Se a gente julga, condena, se a gente usa o Facebook para falar mal das pessoas, é jogar tempo fora, né? Deus ama as pessoas que a gente fala mal. Então, quando a gente ofende as pessoas, a gente está ofendendo Deus. Entendeu?
Então, eu passo, ó Deus, eu passo o domingo, ó Senhor, eu te amo, meu Senhor. Eu faço aquela coisa toda, parecendo que eu sou a pessoa mais religiosa do mundo. Aí chego no domingo, na segunda-feira, eu vou agir como um ímpio. Eu vou odiar as pessoas, eu vou falar mal das pessoas, eu vou prejudicar as pessoas, eu vou... Pode ser a pessoa que for, Deus ama aquela pessoa. Deus ama. E se qualquer ofensa que você faz àquela pessoa, mesmo que ela nem saiba, mas você está ofendendo primeiro a Deus que ama aquela pessoa. Não é assim com a gente? Tenta ver, você ama alguém, aí alguém fala mal da pessoa que você ama. O que é que você sente por aquela pessoa que fala mal da pessoa que você ama? O que é que você sente por ela? Deus é muito mais. Então, toda vez que eu ofendo alguém, de alguma forma, eu ofendo Deus. Eu ofendo Deus. Eu posso não concordar com o que as pessoas falam, com o que as pessoas pensam, com o que as pessoas fazem. Eu posso discordar, mas isso não me dá o direito de ofender essa pessoa. Então, aí é que entra o amor de Deus, o respeito, a tolerância. Entendeu? Eu posso falar contra aquilo que ela faz, respeitando ela. Mas aquilo que ela faz eu posso discordar, eu posso defender coisas que sejam contrárias àquilo. Tudo bem, mas eu devo respeitar a pessoa que pensa daquele jeito. Toda vez que eu ofendo aquela pessoa, eu ofendo Deus. O mesmo Deus que eu fico no domingo. Ó Senhor, meu amado Senhor. Entende? Eu tenho comparado isso, até para que eu fique acordado em relação a isso, eu tenho lembrado disso em relação aos generais de Hitler. Os generais de Hitler, eles eram religiosos, luteranos, não faz diferença. Podia ser batista, podia ser evangélico, o que fosse, católico, não faz diferença. Era cristão. Tudo cristão. Todos adoravam a Deus com fervor, com dedicação. No domingo, eram os homens mais próximos, aparentemente, né? Mais próximos de Deus que existia. Mas na segunda-feira, voltavam para matar pessoas. Voltavam à vida de perseguidores, à vida de matadores, à vida de destruidores de vidas. Mas no domingo voltavam para a igreja para cultuar ao Senhor. Eu tenho que me policiar com isso. Eu posso estar imitando os generais de Hitler, eu posso não estar matando alguém com armas, mas eu posso estar matando com a minha língua, com a minha fala, com os meus comentários, com as minhas, né? Eu posso pensar diferente deles, eu posso defender ideias diferentes deles, mas eu devo respeitar as pessoas que pensam de maneira diferente de mim. Tá bom? Então, se eu quero realmente cultuar a Deus, eu tenho que estar atento a isso. Então, o versículo 1, 2 e 3 de Coríntios 13 diz exatamente isso. Se não houver amor, eu posso ser o maior adorador do mundo. Eu vou estar mentindo. Eu vou ser um falso adorador. Porque a verdadeira adoração a Deus é o amor. Essa é a verdadeira adoração ao Senhor Deus. Entende? Então, aí o que é que uma pessoa que ama faz? Deixa eu ver o meu tempo. Não, eu vou deixar isso aqui para a gente conversar numa próxima oportunidade. Tá bom? Mas aí o que a gente já viu, já fala muito a respeito, né, dessa bem-aventurança, começando pelo amor. Então, Deus me ama, isso me faz bem-aventurado e isso me leva a amar como luz e como sal da terra, tá bom? Deus me leva a esse comportamento. O verdadeiro culto a Deus. A gente sempre lembra um bom exemplo de adoração a Deus, ou seja, a demonstração de amor
as pessoas, porque esse é o culto verdadeiro a Deus. Não é blá, blá, blá. Não é as músicas que a gente canta, apesar que tem muita música bonita, muita gente que canta bonito, mas não é isso que adora a Deus. A gente pode ter as melhores leituras da Bíblia, as melhores pregações, as melhores reflexões, nada disso adora a Deus. O que adora a Deus é amar as pessoas. Amar as pessoas. Amar as pessoas. Ser instrumento de Deus para amar as pessoas. As pessoas se sentirem amadas. Muito bem. Um exemplo que a gente coloca é a Casa de Apoio Solidário. Tá? A gente tem visto, a gente tem testemunhado, não é, a quantas pessoas têm sido muito abençoadas por Deus através desse trabalho. Sabe o que é você sair de uma cidade vizinha ou de uma cidade longe, passar por um acidente em Teixeira, perto de Teixeira? Seu parente vai para o hospital. Seu parente está sofrendo, está lá no hospital. Mas você chega em Teixeira e encontra um lugar que lhe recebe com carinho, com amor, com respeito, com oração, com atenção. Lhe deixa tudo disponível para que você se preocupe somente com aquela pessoa. Porque o resto vai ser tudo facilitado. Cama, comida, tudo vai ser facilitado para você. Isso é um céu. Eu posso não estar precisando, você pode não estar precisando, mas quem está naquele momento precisando vai ver o céu que ele está vivendo. Entende? Então a Casa de Apoio Solidário é um grande, maravilhoso exemplo que a gente tem de verdadeiro culto a Deus. Não aquelas cantigas que a gente faz, aquele blá, blá, blá repetido de todo dia, de toda semana, a gente fica repetindo. Nada daquilo é culto. Culto é servir as pessoas, é ser bênção na hora que as pessoas precisam. Isso é culto. Entendeu? É ser a mão de Deus para abençoar as pessoas no momento que elas mais precisam, no momento das aflições que elas têm a enfrentar. Tá bom? Aqui vamos falar um pouquinho sobre fruto do Espírito. Hoje é domingo e a gente vai falar sobre isso. Vamos ver aqui, falando sobre, estamos no momento de reflexão, né? Fruto do Espírito, benignidade, fidelidade e mansidão. É colocado lá como sendo resultado da presença do Espírito Santo na vida de uma pessoa. Pessoas sem o Espírito têm essas coisas? Tem. Tem pessoas que não têm nenhum compromisso com Deus, não quer saber de coisa com Deus. Deus ama. Deus quer o melhor para elas. Deus continua amando e querendo essas pessoas. Mas elas não querem, por vários motivos. Estão sob o domínio do pecado, como a Bíblia diz. Muito bem. Elas podem ter, eu conheço muita gente que não quer compromisso com Deus e é benigna, muito mais do que eu, muito mais do que muitos religiosos que eu conheço. Eu conheço pessoas que não têm compromisso com Deus, que são fiéis. Fiéis. Entendeu? Muito mais do que eu. Muito mais do que muito religioso que eu conheço. E não tem compromisso com Deus. Eles têm. Eu conheço pessoas que não têm compromisso com Deus e são mais mansas do que eu. Mais mansas do que muito religioso que eu conheço. Então eles têm também. Só que quando o Espírito Santo age, ele está guiando a vida de uma pessoa, aquilo que a pessoa já tem, o Espírito aumenta, melhora, aperfeiçoa. Então já tem benignidade, já é benigno, o Espírito faz com que ele seja mais benigno. Isso quer dizer que a benignidade que eu tenho, se eu não tivesse o Espírito guiando minha vida, seria bem menor do que o que é hoje. Entendeu? Minha fidelidade seria bem menor do que a que eu tenho hoje se o Espírito não estivesse comigo. Alguém diz assim, depois diz que é crente, olha lá, é crente, mas é assim, assim, assim. O que eu digo para ele, confiado no Espírito Santo, é dizer o seguinte, se ele é crente, se ele é salvo, é guiado pelo Espírito, pior ele seria se não fosse. Muito pior, porque o Espírito está fazendo milagres na vida dele, que já é uma pessoa difícil. Então o Espírito está fazendo milagres na vida dele, como faz na minha e faz na vida de todos nós. Tá bom? Então, isso é
sobre fruto do Espírito. Aqui nesse momento final do nosso segundo momento, aí tem aqui, não é, o seguinte, cadê? Aqui. Daqui a pouco a gente volta para o nosso terceiro momento, que aí é um pouco mais teológico, a gente vai conversar um pouco mais diretamente a respeito de Deus, do amor de Deus, de uma maneira mais aprofundada, tá bom? Então, e vamos ter no final do próximo momento, então, os momentos que a gente vai responder, né, alguma pergunta. Eu estou trabalhando para a gente responder somente 3 por causa do tempo, tá? E aí eu já tenho algumas perguntas, mas vou dar prioridade às perguntas que estiverem sendo realizadas prontas agora. Aí a gente já responde imediatamente, tá bom? E se faltar, digamos, foram 2 perguntas, aí a gente pega uma das perguntas que eu já tenho, né, que já foram enviadas antes, e aí eu respondo completando as 3 de hoje. Então o que é que eu faço agora? Eu vou colocar aqui a música, finalizando esse segundo momento. E aí, daqui a pouco a gente está de volta, tá bom? Até no instante.